Hi guys, I'm here again, Teacher Nilzilene. Ok, galerinha, nós estamos aqui novamente, Língua Inglesa, 8º ano. Hoje já é a nossa aula de número 10, number 10. Ok, guys? Então, estamos firmes aí nessa pandemia com nossas aulas na plataforma, nossas aulas na TV, material impresso, material também na plataforma. São N possibilidades que você, para abranger todo mundo. Então, não tem como dar desculpas, tá? Então, se você não assiste na TV, você tem a possibilidade de assistir, porque essa aula fica lá no YouTube e o material fica na escola impressa para você buscar e responder, caso você não tenha acesso, obviamente, aí na internet. Ok, galerinha? Então, nós vamos, portanto, nosso conteúdo hoje também é algo simples, porém um pouco complexo se a gente não entender direito a definição, quando usar uma palavrinha, outra palavrinha. São só duas palavrinhas na nossa aula de hoje que a gente tem que entender. Some e any. O que é isso, professora? Então, isso a gente vai ver a definição. O importante é você prestar atenção, porque por mais simples que pode ser, que na verdade quando se trata de gramática, nada é tão simples quanto a gente imagina, porque a gente sabe muito bem, porque quando a gente fala da nossa gramática da língua materna é algo bem complexo e a gente faz essa correlação aqui da língua inglesa com a nossa língua materna, ok, galerinha? Portanto, o nosso conteúdo de hoje são duas palavrinhas que requer uma atenção, uma dedicação para que a gente saiba usar uma, quando usar uma outra, ok? Let's go? Alright. O nosso conteúdo, portanto, é some e any. Teacher, o que é some, o que é any? Eu não sei quando usar uma, eu não sei nem o que é isso. O que significa? Esse some e esse any são palavrinhas que vêm para qualificar o substantivo. Às vezes você já viu por aí que um indica que é coisas contáveis, outra coisas incontáveis, mas a gente não vai se ater a essa definição porque você vai encontrar até mais dificuldades, porque você vai ver aqui que a gente pode usar tanto um para as duas coisas, então a gente vai não se ater muito a essa questão de contáveis e incontáveis. Não é que a gente está eliminando, mas a gente vai entender direitinho quando usar uma e qual que é a definição, quando for afirmativa, quando for negativa e quando for interrogativa, porque tem toda essa mudança aí de significado. Ok, guys? Para nós entendermos, vamos aqui de início. I have some books. I have some books. Eu tenho alguns livros. Opa, então eu já entendi que o some indica algum ou algumas. Lembrando que na nossa língua materna a gente tem toda essa mudança aí, algum de gênero e de número, tá? E na língua inglesa é uma palavrinha só. Tanto some vai indicar tanto algum ou alguma, alguns ou algumas, tá? Então nós juntamos aí 4 palavras da nossa língua materna em uma na nossa língua inglesa, ok? Vamos voltar aqui à nossa frasezinha. I have some books. Eu tenho alguns livros. Any books for me? Any book for me? Algum livro para mim? Tem algum para mim? Olha o que nós temos. Nós já usamos as nossas duas palavrinhas da aula de hoje nessa frase, tá? Então, o some aí indicando alguns e o any, algum, tá? Any book for me, ok, guys? Então, a gente vai ver direitinho essa estrutura afirmativa, negativa, interrogativa, quando usar uma, quando não usar uma outra, ok? Vamos começar, portanto, aqui com essa definição mais do que quando usar o some e o any. O que é o some, portanto? Algum, alguma ou um pouco de. Como assim um pouco de? Porque aqui a gente vai entrar nessa questão de se for algo contáveis ou incontáveis. Por exemplo, eu quero um pouco de água. Eu não vou dizer que eu quero alguma água, ou algum, entendeu? Então é para esse sentido de coisas incontáveis, um pouco, tá? Então a gente vai usar, pay attention, guys. A gente vai usar o some em frases afirmativas e interrogativas. Never, never, nunca em frases negativas, ok? Então, o some, portanto, você não vai usar na negativa. Aí você já tem que entender e dar uma memorizada nisso. O any, o que é o any? O any ele já muda aqui dependendo. Em alguns estudos você vai até ver, ou já deve ter visto, que dizem que não se usa o any em afirmativas.
a gente usa o N na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Porém, na afirmativa é menos usável e a gente usa menos, quase não se usa, porém usa com outro sentido, no sentido de qualquer coisa. A gente vai ver um exemplo e você vai ver como vai ficar bem claro essa definição, ok? Portanto, a gente utiliza o some no sentido de algum ou alguma, ou um pouco de, quando indicar aí essa questão de não contáveis, e nunca na negativa. E o N a gente vai usar nas três situações, ok, guys? Vamos continuar aqui com o nosso some. Na afirmativa, como eu já disse, dando essa definição de algum, alguma ou um pouco de. Olha as nossas frases. Some friends are not really friends, they're family. Essa frase aqui você já ouviu, eu acredito que você já leu em algum termo, mesmo que seja em português. Some friends, alguns amigos, ok? Então, nós usamos o nosso some aí para indicar o nosso alguns, obviamente aí, ok, guys? Alguns amigos não são apenas amigos, eles são família, então são mais que amigos, ok? Então, o nosso some na afirmativa. Um outro exemplo aí do nosso some na afirmativa. Time to drink some coffee. Time to drink some coffee. É hora de tomar um cafezinho, tá? Então, esse some aí já indica, já vem mais com essa definição de coisas incontáveis, um pouco de café. Então, você não vai, se você for traduzir, por isso que aqui não entra aquela questão muito de contáveis e incontáveis, porque você vai utilizar o some tanto para coisas contáveis quanto para incontáveis. Aí aqui você vê alguns amigos. Alguns amigos. Quando você fala também de alguns amigos, você não está definindo 2 amigos ou 3, são alguns, tá? Então, pode ser que seja algo incontáveis também, tá, galera? E aqui o coffee é no sentido de um pouco. É hora de tomar um café, um cafezinho, um pouco de café, ok? E o some em interrogativas. A gente viu o quê? Que a gente vai utilizar o some na afirmativa e na interrogativa. E never e nunca na negativa. A gente só vai usar nas interrogativas em 3 situations. Se for offer, oferecer alguma coisa, ou ask, no sentido de fazer uma pergunta, de questionar sobre alguma coisa, ou então dar uma sugestão. Então, entendam aqui. Se você pode usar a frase, Would you like some water? Would you like some water? Você gostaria de um pouco de água? Você gostaria de uma água? Então, alguém está oferecendo. Então, é uma situação na interrogativa em que você vai utilizar o some. Portanto, nós temos o some aí nessa estrutura da frase, indicando um pouco de, porque você não vai traduzir com o sentido de algum ou alguma. Você gostaria de alguma água, de algum, entendeu? Então, é nesse sentido aí de um pouco. Ok, guys? Ask. Can I have some water, please? Você pode me dar um pouco de água? Eu gostaria de um pouco de água. Eu posso ter um pouco de água, por favor? Tá? Can I have some water, please? Ok? Então, a estruturazinha aí da frase com o nosso some. Suggest. Quando você for dar uma sugestão. Why didn't you have some coffee? Why don't you have some coffee? Por que você não toma um café? Ah, você está cansado, você está precisando estudar até mais tarde. Alguém pode te sugerir. Por que você não toma um pouco de café? Ok, guys? Então, nas 3 sentenças que a gente vai utilizar o some na interrogativa. Ok, guys? E como eu falei, portanto, a gente vai utilizar o some na interrogativa só nessas 3 situações. Offer, ask e suggest, ok? Já vimos o exemplo de cada um deles, então fica bem simples. O que você tem que fazer? Você tem que entender, você tem que memorizar, interiorizar. Essa é a palavra-chave, não é nem memorizar, é interiorizar essas situações. Do que significa, qual que é o significado de some, onde que é o seu uso, na afirmativa tem esse sentido, se na interrogativa tem um outro sentido, tá? Para você interiorizar esse significado dessa palavra, porque daí você sim, a partir daí você vai entender a estrutura e saber se você vai utilizar, obviamente, o some ou o when, ok, guys? Lembre-se de que o some é usado tanto para substantivo contáveis ou incontáveis.
Aí nós temos o exemplo. I will invite some friends. Eu irei convidar alguns amigos. Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Ok, guys? Só para estruturar essa questão do some. E o when? O que é o when? O when é nesse mesmo significado. Agora, quando a gente vai utilizar o when na afirmativa, ele tem um outro sentido. Como assim? Olha a nossa frase. I like any type of music. Eu gosto de qualquer tipo de música. Então, vocês viram aí que o N não está indicando algum, ou alguma, ou alguns, ou muito menos um pouco de, ok, guys? Então, é qualquer. E o N na negativa, I don't like any type of music. A gente usou a mesma estrutura, só dando aí uma negativa. Lembrando que o some a gente não usa na negativa. Então, aqui fica o quê? Eu não gosto de nenhum tipo de música. Então, vocês viram que na afirmativa o N vem no sentido de qualquer e na negativa vem no sentido já aqui de nenhum ou nenhuma, ok? E na interrogativa ele vem com esse sentido de algum mesmo. Do you have any question? Olha uma pergunta típica que você já ouviu aí. Eu tenho certeza que você já ouviu essa pergunta. Do you have any question? Você tem alguma pergunta ou algumas perguntas? Olha, presta atenção aqui. Pay attention, guys. Para essa resposta, nós podemos usar tanto o N quanto o some. Como assim? Presta atenção. Se você disser que não tem nenhuma questão, você pode responder No, I don't have any question. Não, eu não tenho nenhuma pergunta, tá? Então, o N aí no sentido de nenhuma, negando. Lembrando que a gente só usa o N na negativa e nunca o some, ok? Então, por isso que aqui só encaixaria realmente o N. E se a sua resposta for sim, você pode dizer Yes, I have some questions. Sim, eu tenho algumas perguntas, tá? Então, para vocês verem realmente como o entendimento, o significado de cada uma vai fazer você entender realmente onde utilizar uma e onde utilizar uma outra. Ok, guys? Aqui, só para finalizarmos a nossa aula, tem um trecho da música do grupo musical Now United, que você vai buscar depois lá no YouTube. Enfim, você vai buscar para você interiorizar e ver essa dica musical de hoje. O nome da música é All Day. Só uma frase para você ver aqui a presença das nossas palavrinhas no trecho dessa música. Today is my day, my year, my century, and you can't take any off from me. Então, hoje é o meu dia, é o meu ano, é o meu século e você não vai tirar nada disso de mim, tá? Então, você não vai tirar nada, nenhum, tá? No sentido aí de negativo e que a gente utiliza o N, porque, mais uma vez, lembrando, a gente não utiliza o some na negativa. Ok, guys? Então, foi esse o conteúdo de hoje, nossas palavrinhas, duas palavrinhas bem simples, porém requer uma atenção, que é o some e o when, para a gente dar uma estrutura, para a gente qualificar o nosso substantivo aí, que a gente vai utilizar, portanto, o some nas frases afirmativas e interrogativas e nunca na negativa, e o when a gente utiliza tanto na afirmativa, negativa e interrogativa, porém com sentidos diversos, sentidos diferentes. Ok, guys? Então foi esse o conteúdo de hoje, eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo, leiam, revejam e busquem responder todos os exercícios, tire suas dúvidas com os professores da sua unidade e a gente se vê na próxima aula, ok, guys? Trust you. Bye, bye. Take care.